Ah, a Bíblia ensina, fala muito sobre o céu, as coisas que estão a acontecer no céu neste momento. O céu, como ao contrário do que é um senso comum entre as pessoas, uma imaginação errada, o céu não é um lugar estático, onde tem lá anjos que estão sempre a bater palmas e a louvar a Deus, e é só aquilo que está a acontecer no céu. O céu tem várias movimentações diferentes, várias criaturas diferentes, como nós lemos em Apocalipse, e o céu está-se a mover neste momento. Nós não estamos a ver, mas neste momento o céu está-se a mover. E juntamente com a igreja, adora a Deus também, por exemplo. E existe uma conexão que é feita entre aquilo que está a acontecer nos céus e aquilo que está a acontecer na terra. E nós entendemos a necessidade destas duas realidades trabalharem em conjunto. Porquê? Existe a oração do Pai Nosso que Jesus ensina, e então uma parte da oração diz que seja feito na terra como é no céu. O que é que está a acontecer na terra neste momento? Muitas coisas estão a acontecer. Muita informação a acontecer, muitas coisas a serem trabalhadas, muitos pecados a serem cometidos, muito trabalho também por parte do povo de Deus, da igreja. Mas existe uma realidade que a igreja precisa de ter a consciência de que ela está e necessita de vir dos céus para a terra. E essa realidade das coisas que estão nos céus, elas vêm para a terra através de pessoas como nós. Pessoas que creem em Jesus e que se dispõem para fazer a obra que os céus comandam para a terra. Então o nosso clamor deve ser que aquilo que está no céu e as coisas que estão a acontecer nos céus venham para a terra. E nós vemos que os céus têm uma cultura. Existem procedimentos, existem uma coisa que a gente não gosta muito, chamada ordem nas coisas. Nós vemos a estrutura dos céus e vemos ordem nas coisas, sequências a acontecerem, tempos diferentes a surgirem. Por exemplo, em Apocalipse nós vemos que há sucessão de tempos que vão acontecendo e há uma ordem nas coisas, ao contrário da terra, que está uma desordem. Significa que há uma necessidade de que a cultura dos céus venha para a terra, para afetar a terra. Por isso é que nós precisamos ser sal no meio da terra. Porquê? Nós vamos estar a trazer cultura. Nós vamos estar a trazer o exercício daquilo que é a nossa fé. E essa fé, esse exercício da fé, é suposto salgar a terra. E então afetar o ambiente da terra com o ambiente dos céus. Aquilo que a igreja deve experimentar, deve vivenciar, é esse ambiente. Por isso é que é necessário nós trabalharmos comunhão, trabalharmos o amor ao próximo, perdoarmos o irmão que está ao nosso lado, a irmã que feriu com palavras, uma palavra que não devia ter sido dito àquele irmão ou àquela irmã, mas foi falada. Esse tipo de coisas precisam de ser trabalhadas, o amor entre nós, a comunhão, para que aquilo que está nos céus possa descer para a terra. E é nesse espírito de comunhão que vai acontecer então o testemunho do que Jesus fala. Jesus diz assim, que eles sejam um. Isso fala de ordem, fala de unidade, e para isso é preciso haver ordem nas coisas. Que eles sejam um para que o mundo conheça. Então o que é que está a acontecer? Porque é que a gente observa e vê muita desordem? Porque nós estamos a tentar fazer testemunho sem olhar para dentro de portas. Não estamos a ver o ambiente que nós estamos a viver, um ambiente tóxico, tantas vezes, com fofoca, os irmãos uns contra os outros, a brigarem uns com os outros, chateados uns com os outros. E essas coisas precisam ser trabalhadas então para que essa cultura possa acontecer. E isso, na verdade, já nos foi dado através do Espírito Santo. E eu queria começar por trazer esta ideia, porque é o venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Existe um reino que precisa de chegar à terra. E em parte, ele já está a acontecer aqui na terra. Em parte. E porquê que é em parte? Aqui vem
há algo mais que eu quero adicionar para nós entendermos, que a igreja está a executar na terra aquilo que os céus comandam. Aquilo que está a vir do trono de Deus precisa de ser executado na terra. E o reino dos céus é executado na terra pela igreja. E vai chegar um momento em que essas duas realidades que estão a acontecer neste momento, elas vão se juntar. E esse momento tão importante é o já muito falado arrebatamento da igreja. Onde vai haver uma fusão entre céu e terra. Entre as coisas que estão nos céus, que vão descendo para a terra, e que vai haver então uma fusão, vai haver algo sobrenatural a acontecer. Os que estão mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e aqueles que estiverem vivos vão ter um corpo glorificado, e vai haver então um arrebatamento, a encontrar com Jesus nos ares. E aí aquilo que vai acontecer é que aquilo que está a vir para baixo vai ser estabelecido na terra. Amém? Então eu queria trazer estas noções aqui para nós entendermos um pouco daquilo que eu quero falar em Colossenses capítulo 1. O versículo 3 ao 6 diz assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então ele ouviu falar da fé daquele povo e do amor para com todos os santos. E o 15 diz o quê? Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, o que é que acontece? Havia um testemunho a ser gerado na terra, por estes irmãos, e Paulo está a mencioná-lo. Havia um testemunho, obrigado pastor, havia um testemunho a ser gerado na terra, por causa de uma esperança que está reservada nos céus. Então, veja, as nossas obras, aquilo que nós fazemos, não deve ser para nós nos gloriarmos, mas porque o reino dos céus está a afetar a minha vida, as nossas vidas, e nós estamos a afetar a terra. E é bom nós entendermos que isso está a acontecer agora mesmo. E as nossas ações, as nossas obras, a nossa fé, o nosso amor deve ser porque há uma esperança. O que é que a Bíblia ensina? Sem visão o povo corrompe-se. Porquê é que há corrupção no meio da igreja? Porque falta a visão, a esperança da glória. Falta-nos a visão do que está para acontecer. Falta-nos a visão de crermos que Jesus está para chegar à terra e que vai estabelecer um reino aqui. E nós estamos a aguardar esse processo que já está a acontecer. E nós precisamos então de compreender que essa esperança vai gerar em nós então um trabalho na terra. Vamos continuar no 6. Ele está a falar dessa esperança que está reservada nos céus, e o 6 diz assim: que chegou a vós, como também em todo o mundo está frutificando, assim como acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça a graça de Deus na verdade. Então, o que é que está a acontecer? Paulo está a dizer que há uma esperança reservada nos céus, e ele está a dizer que essa esperança já está connosco. Essa esperança já é uma realidade. Então não é só algo que a gente espera, é algo que já está a acontecer hoje. Nós aqui, ao congregar, nós já estamos a viver essa realidade. Nós, quando partilhamos os dons, quando ministramos a igreja para a edificação da igreja, é porque essa esperança já está aqui. O Espírito Santo já está entre nós. E o Espírito Santo está a conduzir a visão do povo para as coisas celestiais, para as coisas que são do reino dos céus. A função do Espírito Santo é aconselhar-nos, guiar-nos. Para quê? Para que a gente olhe, como Paulo diz, olhem para as coisas que são de cima. Porque não tem a ver com o que está a acontecer só na terra. Existe aquilo que acontece nos céus, nós vemos em Apocalipse, aquilo que está a ser decretado nos céus afeta o que está a acontecer na terra. O invisível a afetar o visível. Então, o que é mais importante? É aquilo que está a sair do trono de Deus.
É a informação que está a vir do alto e que está a gerar algo na terra. E isso, enquanto aguardamos essa esperança da volta de Jesus, que esse ato seja realmente e de facto consumado, nós já estamos a ser direcionados para isso. Nós já estamos a ser trabalhados e edificados para isso. Então, irmãos, eu quero dizer algo que está aqui na palavra de Deus. Já chegou a nós. Já está entre nós. Amém? Versículo 19 e 20 diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Está a referir-se a Jesus. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, o que é que Jesus veio fazer? Uma das missões de Jesus: reconciliar o ambiente da terra com o ambiente do céu, que foi desconectado no Jardim do Éden. Foi perdida essa conexão com os céus, esse acesso livre a Deus. E então Jesus precisou de intervir para que houvesse uma paz, fosse gerada uma pacificação entre as coisas dos céus e as coisas da terra. E a igreja está nessa posição na terra, que está a trazer para o mundo, está a executar uma mensagem, está a executar obras que vão trazer luz para o meio das trevas. Então a nossa função deve ser olhar para as coisas de cima e percebermos que aquilo que está a vir de cima é que vai gerar algo na terra. Então o Filho reconciliou céus e terra, o visível com o invisível. E como é que nós compreendemos isto? Pelo primeiro grande acontecimento, ou um dos grandes acontecimentos nas sequências de Jesus, que é a ressurreição, que é aquilo que é imaterial, a parte espiritual, reconciliar com aquilo que é da terra, com o corpo, e gerar então uma ressurreição. E a ressurreição, por isso é que antes da volta de Jesus vai haver um período de ressurreição dos mortos. Porque é o sobrenatural a afetar a terra. A ressurreição de Jesus é o sobrenatural a dizer ao natural que há uma reconciliação entre céus e terra. Então, o céu está a afetar a terra. Pela vossa cara, eu estou quase num funeral, quase num enterro. Vocês parece que estão muito tensos. Eu quero falar de um testemunho, irmãos, que é... Eu pedi permissão aos pais para falar, à Késia, e eu pedi à Késia. E se a Késia disse que sim, o Rodolfo vai ter que dizer amém. Onde é que está? Está ali. Amém? Para mostrar aos irmãos algo que aconteceu, que foi algo assim sobrenatural, muito lindo da parte de Deus, e eu quero partilhar com a igreja porque é precisamente isto que eu estou a pregar, que é aquilo que os céus querem fazer para afetar a terra. E então num culto eu já não me lembro exatamente, mas talvez 1 ano e meio, 2 atrás, mais ou menos, eu estava aqui sentado à frente, a Késia estava ali, eu acho que ela estava sozinha nesse dia, e o Espírito Santo estava-me a incomodar para falar algo à Késia. Aquilo estava ali a gerar no meu coração, eu estava a começar a colocar empecilhos para Deus, mas eu estava desconfortável com o que estava dentro de mim. E eu disse: Senhor, tu sabes que eu sou ousado o suficiente para fazer. Eu só não sei se eu vou ficar mal, mas que eu vou fazer. Quando eu sinto que Deus está a falar no meu coração, eu não me importa o que a pessoa vai achar. Eu vou lá e falo o que o Senhor me mandou falar. E então o Espírito Santo estava-me a ministrar, e então eu no final do culto fui falar com a Késia. Eu disse: Késia, qual é o teu maior sonho? E ela começou assim a pensar e tal, e eu mencionei: tu gostavas de ter filhos? E aí ela disse: sim, eu gostava de ter filhos.
E então eu profetizei sobre a vida dela, que ela ia ter um filho. Eu deixei uma palavra que o Espírito Santo trouxe do céu para mim, que eu não sabia o efeito que ela ia ter, mas eu fiz o quê? Eu recebi do céu e eu passei para a terra. Eu semeei a palavra. E então nasceu o Benjamim. E eu fiquei muito emocionado quando eles entraram aqui a primeira vez, porque eu sou de uma coisa muito especial. Ele nasceu no meu dia de aniversário. Foi a parte que me deixou mais quebrantado e emocionado. Quando eles estavam aqui à frente, veio umas lagrimitas aqui, confesso. Porque realmente foi assim, foi quase como um selo de Deus, não é? A confirmar aquilo que eu profetizei. Além do filho, nasceu na data de quem profetizou. Então, irmãos, eu queria trazer esse testemunho para a igreja, para edificar a igreja. Para você compreender que às vezes estão coisas a ser geradas no seu coração que você vai ter que as lançar cá para fora para afetar a terra. Porque elas estão a ser geradas no trono de Deus. O Espírito Santo traz a palavra é gerada no nosso coração e a nossa ousadia de partilhar a palavra. E então é o quê? O céu a afetar a terra. As palavras que vêm do trono de Deus a sair para a vida de alguém, por exemplo, para a vida de uma igreja. E eu tenho um outro testemunho também para falar de como os céus e a cultura do reino afeta a terra. Eu há uns anos atrás eu tinha ido almoçar à casa da Dona Armanda, a irmã Armanda, que é a mãe da Susana, e estava lá uma das netas dela, a Bia. E aquela jovem tinha uma série de problemas. E eu comecei a falar com ela sobre Jesus e como Jesus podia libertar daquela situação que ela estava. E eu comecei a evangelizá-la, comecei a falar de quem Jesus era, e ela, na sua simplicidade, aceitou as palavras. E ela explicou-me as coisas que aconteciam dentro do lar dela, que estavam a afetar a saúde dela, estavam a afetar os estudos dela, estava a afetar a vida familiar dela. E depois de eu partilhar o Evangelho com ela, falar sobre Jesus, o que é que Jesus gostaria de fazer na vida dela, eu perguntei se eu podia orar por ela. E ela, na sua simplicidade, aceitou que eu orasse. E então eu fui e repreendi tudo que estava a acontecer na vida dela. Toda a situação má que estava a conduzi-la a uma situação de desgaste físico, de desgaste de familiar também, uma situação mesmo difícil de lidar, que não ia ser resolvida com psicólogos nem com psiquiatras, mas a tendência possivelmente seria essa, de procurarem recursos, por exemplo, a medicação, para controlar a situação. E então ministrei sobre aquela jovem, orei, impus as mãos sobre ela e declarei a mudança na vida dela. Passado uns tempos eu soube da notícia e ela tinha feito uma mudança 360 graus. A mãe começou a questionar-se o que é que aconteceu com ela, a irmã começou-se a questionar o que é que tinha acontecido com ela, e isso foi o milagre que Deus quis fazer naquela jovem. Através da pregação, através da confirmação desse milagre, ela recebeu uma semente que eu tenho a certeza ela nunca mais vai esquecer do que aconteceu naquele dia, porque foi uma chave que virou na vida dela. Ela nunca mais teve aquele problema, ela nunca mais vai olhar para trás e dizer eu tenho aquele problema, porque ela foi curada. E isso, mais uma vez, para edificar a igreja, é os céus a afetar a terra, mas nós também precisamos fazer o nosso papel, ter ousadia muitas vezes de irmos e pregarmos a palavra. E isso é tão bom que aconteceu que numa outra ocasião eu estive com a irmã dela lá e tive a ocasião de evangelizar a irmã e dizer, visto o que aconteceu com a tua irmã, é isso que Jesus quer fazer na vida das pessoas, transformar a vida das pessoas. Então uma situação, um milagre gerou a oportunidade para eu pregar para outra pessoa, para levar a palavra de eternidade a outra pessoa.
E isso, irmãos, é os céus a afetarem a terra. E nós somos mensageiros do reino dos céus. Amém? Tem mensageiros aqui? Você precisa ser um mensageiro do reino dos céus e ter a ousadia de abrir a sua boca e declarar a vitória de Jesus sobre a vida das pessoas, de expulsar demónios, de impor as mãos e curar pessoas. Que essa é a nossa função, nós fomos chamados para isso. Então tenha ousadia. Quando o Espírito Santo incomodar, tenha ousadia. Assim como nós vemos os apóstolos, assim como eu tive também ousadia nessas situações, que eu às vezes também não tenho. E nós precisamos ter ousadia para sermos ministros do reino dos céus e afetar a terra. Para terminar, o versículo 26 e 27 diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Mistérios que estavam ocultos, coisas que estavam ocultas que eram da parte do reino dos céus, hoje estão o quê? A ser manifestas aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então os mistérios que estavam ocultos durante séculos são agora manifestos aos filhos, somos nós. Por isso é que nós precisamos de olhar para as coisas que são do alto. Por isso é que nós precisamos de deixar as obras da carne, deixar as fofocas, deixar as contendas uns com os outros e aprendermos a viver no vínculo da paz. Aprendermos a ser pacificadores. Veja, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque vão ser chamados filhos de Deus. Então, ao nós exercermos paz, ao nós estarmos a ser pacificadores, vamos estar a ser chamados filhos de Deus. O mundo vai olhar para a igreja e vai ver: estes são filhos de Deus, porque há paz entre eles. Nós, no fundo, todo ser humano que nós andamos à procura é ter paz na nossa alma. Porque nós temos um inimigo que é o inimigo das nossas almas, que tenta tirar o nosso foco de Deus, tenta roubar a nossa paz. Eu estava aqui sentado antes de entrar para aqui e eu tenho a certeza de uma coisa: eu estava a ser tentado por Satanás para roubar a minha paz, para eu não conseguir pregar. Porque esse é o inimigo das nossas almas. Tenta lançar mentiras contra a nossa mente para nos tirar do foco, para nos roubar a paz. Mas nós temos o príncipe da paz. Sabe uma coisa? Quando você quer identificar se está tudo bem dentro de si, veja se está em paz. Se está em paz, o príncipe da paz está a governar. Se não há paz, cuidado que pode haver aí pensamentos que não vêm da parte de Deus para lhe roubar a paz. Amém? Então, as coisas que estavam ocultas hoje estão disponíveis para a igreja. Amém? Então, resumindo esta pregação: os céus e terra vivendo em harmonia. Aquilo que o apóstolo João viveu e escreveu essa revelação, que é o Apocalipse, aquilo que ele vivenciou é a experiência que a igreja deve ter. Da igreja estar de tal forma conectada com o que está acontecendo nos céus, que ela vai ouvir o que está a acontecer. E isso eu vou-lhe garantir que acontece, ou vai acontecer, porque em Apocalipse, no capítulo 10, versículo 7, se não me falha a memória, diz que nos últimos tempos, antes da sétima trombeta tocar, a sétima trombeta é a última trombeta antes do arrebatamento, aquilo que vai acontecer é que o anjo vai falar. A Bíblia diz que nos dias da voz do anjo da sétima trombeta, ou seja, o anjo vai estar a falar nesse tempo, que é um tempo futuro ainda, que mistérios que estavam ocultos vão ser revelados à igreja. E esses mistérios, nós vamos conseguir alcançá-los com o nível de comunhão que nós temos com os céus. Ouvindo o que está nos céus, percebendo o que está acontecendo na atmosfera dos céus, que vai afetar a atmosfera da terra também. Amém?